Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Aguardando a Ana Grivô chegar. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser sobre o autoconhecimento a partir da reconexão com a natureza. Oi, Jaque. Oi, Eve. Oi a todos. A Ana Grivô está chegando. Hoje a nossa live é autoconhecimento a partir da reconexão com a natureza. Chegou a Ana. Já deixa eu aproveitar para falar enquanto estou adicionando aqui a Ana. Fiquem à vontade para fazer comentários. Oi. Oi, Ci. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para não cortar minha cabeça. Eu também. Tô muito cheio, muito perto. Ei. Oi, gente. Tudo bom? Oi, Thiago. Aí. Oi, Jack. Oi para todos. Lembrando que depois a gente salva a live lá no canal Escola de Descobertas. E lembrando também que o Instagram fez uma atualização, então a gente não consegue depois assistir a live aqui para ler os comentários. Então, se vocês fizerem comentários que a gente não tenha lido, aí depois manda uma mensagem lá pra gente, direct, e a gente, ou no WhatsApp, e a gente conversa melhor, porque nem sempre a gente consegue ler todos os comentários que vocês enviam. Então, sejam todos bem-vindos. Chovendo em Porto Alegre, e sol em outros lugares. É a natureza nos recebendo, né? Isso aí. Aqui muitos relâmpagos comemorando a live sobre a natureza. Então tá. Se tu conseguir levantar um pouquinho mais tua câmera, tá cortando a tua cabeça. Né? Tô tentando afastar um pouquinho aqui. Então vamos lá. A gente escolheu esse título, né? O autoconhecimento a partir da reconexão com a natureza. E aí, pensando sobre o que a gente ia conversar, né? Me veio assim um pensamento de que talvez isso que pode parecer óbvio para alguns, né? De a conexão com a natureza, pode ser que não seja tão óbvio para outros, né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? É óbvio para a gente mesmo, né? Mas nem sempre para todos. Então, é importante, eu achei, da gente iniciar fazendo esse esclarecimento, assim, né? De por que, né? Foi a pergunta que me veio, né? Por que é importante a gente se reconectar com a natureza, né? Pois então, aí o que eu acho que tu tinha que dizer para nós, o que que tu acha, né? O que é para ti isso, assim, para ti? Por que é importante a natureza? Se reconectar com ela? Pois é, eu fico pensando assim, né, que quando me vem o entendimento disso, eu tenho total clareza de que eu não tenho nenhuma fundamentação para isso. Tudo que eu estudei não me dá condição, né, de compreensão disso, de fundamentação teórica nenhuma disso. O que eu entendo é a partir da minha experiência, da observação da minha experiência e da análise disso, né? Mas eu percebo assim que qualquer coisa que me faz conectar com a natureza, por exemplo, agora eu estou próximo da janela, estou ouvindo a chuva. Isso é tão imediato para mim, a sensação que me gera de bem-estar, de vitalidade. Então, assim, tem algumas pessoas que se incomodam com a chuva. Eu gosto da chuva. Claro, se ficar 3 dias chovendo, também não gosto. Mas assim, logo que começa a chuva, a sensação da chuva, o olhar para a rua, né, enxergar o verde, mesmo que não possa tocar, né? Ter planta dentro de casa, ter planta no pátio, cuidar da planta, cuidar dos bichinhos, a hora que a gente dá comida, dá água, assim, né? A sensação que eu tenho quando eu faço essas atividades que são muito simples, a gente está falando, né, assim, de algo muito básico, né? Mas a sensação que gera em mim quando eu troco uma planta de um pote para um outro pote maior e que minha mão fica suja de terra, a sensação que eu tenho a partir disso, que eu acho que vai além da sensação, ela é nítida para mim, do quanto me gera de bem-estar, de tranquilidade, desde físico, mental, né, passa por vários aspectos assim de mim mesma, né? Mas é muito
muito nítido para mim a sensação de bem-estar e vitalidade. Acho que vitalidade é uma palavra importante, né? Com certeza. Uma vez eu te contei, lembra? Acho que a gente estava indo para Três Coroas, assim, né? Que aí a gente passa por aqueles túneis verdes, né? Aquele monte de árvore de mata nativa, né? E aí eu te falei sobre isso, né? Sobre como o espectro de onda, né? De cor do verde, que a gente tem, a capacidade do olho humano tem capacidade de leitura de até 64 tons de verde diferentes. Então, quando a gente tem uma natureza intocada, né, como alguns daqueles morros que vão na direção de Gramado lá, se a gente olha para aquele mato, ele tem vários tons de verde diferente. E esses tons, essa diversidade de tons de verde, ela faz um reflexo direto com o vermelho, que é o sangue da gente. Então, é a natureza mais externa, né? Porque a gente projeta o olhar, pensa, né? Qualquer um que já subiu a serra, né? Olha para aquele mato todo, o olhar vai longe, distante e colhe toda aquela profundidade de nuances de tons de verde. E o verde é complementar ao vermelho. Então ele fala direto com o vermelho dentro da gente. É o verde fora conversando e estimulando o vermelho dentro. Então o que algumas abordagens científico-espirituais falam é que essa gama de verdes cria hemoglobina, né? Cria sangue, cria ferro no sangue, cria esse sangue mais saudável mesmo, com mais diversidade. É como quando a gente come bastante verde diferente, a mesma coisa, né? E essa ideia, né, de que a gente precisa estar em contato com a natureza para se manter vital, vem muito daí, porque a natureza inteirinha alimenta a gente, né? E não é só com o nutriente da natureza que ela alimenta também com a qualidade, com a diversidade. Então, é isso que está dizendo, né? Quer dizer, tu olha o sol e às vezes pode até não estar sentindo o sol pegar na tua pele, mas o olhar, o contemplar o sol já faz tu ativar várias, várias inteligências dentro de ti que despertam isso, e que isso é natureza também, né? Toda a natureza que está fora, ela de alguma forma está dentro também, né? Então, todo esse espectro das 64 tons de verde, eles nutrem a gente. Assim como quando tu fala de vitalidade, né? Do sol, que tu te sente vital olhando o pôr do sol, por exemplo, né? O pôr do sol é magnético, é hipnótico, né? Quem é que durante a hora do pôr do sol consegue desviar o olhar? A gente gruda o olho, porque de uma certa forma, e aqui em casa, bem nessa janela aqui, eu tenho o nascer do sol também, né? Então, eu paro muitas vezes, às vezes até me atraso olhando o sol, porque aqueles raios de sol, principalmente bem no horizonte, né? Eles impregnam a gente, né? Eles fazem essa nutrição acontecer de uma forma bem sutil, mas muito importante, né? Muito, muito real. Então, vitalidade e sol é quase uma redundância, assim, né? Vitalidade é igual a sol é vida, né? E até se a gente pensar em termos de princípios astrológicos, né? Quase é um sinônimo mesmo, né? Sol e energia vital, né? Energia de eu, né? Aquilo que me compõe, aquilo que me faz, assim. O sol é esse princípio. Então, perfeito o que tu sente, tu vê como a gente sente algo e que é verdadeiro, né? Quando tá ligado à natureza, a natureza traz esse respaldo, né? A gente pode não ter nenhum entendimento racional sobre, né, ou intelectual sobre isso, mas a gente sente a natureza, né? Alguma coisa faz bem quando a gente procura o natural, né? É isso. É bem isso que eu estava pensando quando tu estava falando, né? Parece tão natural que é como se eu já soubesse disso que tu está dizendo, apesar de não saber, né?
mas eu sinto familiaridade com a explicação que tu dá, né? Isso é muito legal da gente entender, né? E aí eu lembro de uma vez que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, é, natureza é planta e bicho, gente não é natureza. E da mesma forma que isso que tu disse é tão óbvio para mim, é tão familiar para mim, essa frase dessa pessoa é tão distante de mim que eu tenho dificuldade de conseguir entender o que a pessoa quer dizer quando ela diz natureza é planta e bicho, gente não é natureza. Né? Eu tenho que me esforçar para entender, assim, né? E isso partindo de uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz de entender muitas coisas, uma pessoa que estudou muito na vida, uma pessoa referência para mim, né? Uma pessoa que eu admiro como profissional, não é uma pessoa que está dizendo uma coisa, né, sem sentido algum. Ele tem um embasamento dele nisso que ele está dizendo, apesar de eu ter dificuldade de conseguir compreender o que ele está dizendo. Né? Mas aí a gente fala do seu Noronha, né, o jardineiro da mãe, né, que o dia que tu estava com a picada do marimbondo, daí perguntou para ele, né, que eu posso colocar aqui para picada de marimbondo. Eu fiquei imaginando que ele ia lá na casa dele buscar alguma coisa. Ele disse, não, aqui no pátio da tua mãe tem mesmo, né? Ele E se foi lá e agachou, pegou a folhinha, ele se se agachou agachou, ali e pegou, né? ele se agachou e pegou barro. Não lembra? Ele se agachou, dá licença, dona Ana, ele disse. Se abaixou, pegou, cutucou a terra assim, pegou no fundo o barro e esfregou, passou na mesma hora. Barro, É, claro, no princípio imagina. terapêutico, né? Mas, É, mas essa pessoa que tu está citando, esse pensamento, na verdade, né, que tu está citando, eu entendo, eu consigo entender como isso se criou, porque teve um momento que a ciência e a medicina se afastaram da natureza, né? Se a gente pensar em Idade Média, se a gente pensar, né, onde remonta para nós, assim, né, no Ocidente, a tradição médica e a ciência ali surgindo, dando primeiros passos nessa direção do cientificismo, né, que é bem, que foi num gradual distanciamento da natureza, né, até a gente ter hoje essa coisa toda muito desligada, né, e então aí eu penso que o que aconteceu foi que essa direção que a ciência foi tomando foi criando esses conceitos de que natureza é planta e bicho, né? Quer dizer, eu não vejo assim, né? Eu sei que a biologia pensa que o ser humano é bicho, né? Também teria isso para contrapor, né? Mas dentro bem do meu embasamento, né? Das coisas que me dedico a estudar e trabalhar, é, a gente vê que todos os níveis de natureza existem de um estado evolutivo dentro dos seres humanos, né? Então, eu posso ir para dentro de mim e reconhecer a minha parte mineral, a minha parte pedra, né? O metal. E eu posso ir para dentro de mim e reconhecer a minha parte planta, porque não, né? Eu também tenho as plantas, a memória das plantas dentro do meu ser, né? Assim como eu também tenho essas memórias da vida animal em mim, né? E se a gente pegar aí a própria genética, né? A gente vai dizer, ver isso, né? Que em termos genéticos, os cromossomos e a própria embriogênese, né? Vai mostrar que a gente passa por vários momentos de desenvolvimento onde a gente é muito semelhante a qualquer um deles, né? E e aí, o que difere o ser humano é essa outra coisa, né? Não é dizer que planta, mineral e bicho não tem espírito, não tem alma, mas, mas o lado espiritual do ser humano é que, né, tem uma outra característica, vamos dizer assim, né? E, na verdade, esse lado espiritual é a nossa própria natureza, né? No budismo a gente fala, né, de natureza búdica. E essa natureza búdica, ela é presente, ela está presente, ela é não nascida, né? Ela existe desde sempre em todos nós. Então, isso seria uma outra forma de dizer o que eu estava dizendo antes, que é essa coisa do espírito que habita a gente, né? Então, a gente tem um corpo que compõe esse DNA que vem crescendo
através de eras e eras, né, que vem se desenvolvendo, que vem passando de etapas minerais, animais e agora humano, mas a gente carrega toda essa natureza. E por isso que a gente ressoa com a natureza de fora, por isso que a gente inventou uma medicina antigamente lá, né? E ainda temos, né? Mas às vezes um pouco desacreditada, né? Aonde a gente recorre a essa memória animal, memória vegetal, memória mineral que a gente ainda tem, e por ressonância a gente cria a cura na gente. Essa cura acontece através, né, da gente lembrar que a gente é natureza. Então, eu acho assim, meu paradigma, pelo menos, de existência é em cima de que sim, nós somos total natureza. Né? É. Sabe que eu tentei colocar assim em dois polos, assim, né? Esse segue no meu raciocínio, assim, mas enxergando esse pensamento intelectualizado, né? Que é que tem valor, vamos dizer assim, não estou desqualificando, né? Mas que consegue enxergar natureza separada de pessoas, né? Então, natureza é planta e bicho, né? Tá num polo, né? Tá numa extremidade. E na outra extremidade, o seu Noronha lá que vai pega o barro e passa lá, né, com a maior simplicidade, assim, e aquela sabedoria que ele mesmo contou, né, no dia que veio da avó dele, que ensinou para ele, que, né, aquilo foi passando, assim, e a gente ficou, assim, isso vai se perdendo, assim, aos poucos, né, e a gente ficou, assim, com o desejo de que pudesse ser mantido aquilo, e de saber mais, conhecer mais daquilo, assim, né, e no meio termo disso, que é o que a gente brinca com o João Batista quando ele deu a entrevista no Globo Rural, né? E ele disse, mostrando como faziam os preparados, né? E aí ele foi indo lá mostrando, aí tinha uma montanha de estrume, e aí ele disse, aqui é a bosta, e aí o repórter ficou meio sem jeito, assim, ele disse, o estrume, né? Assim, ficou atrapalhado, o que é bosta, né? E até que ele foi explicando como fazia, né? Tudo aquilo, e quando ele terminou a fala dele, ele disse assim: a bosta é uma maravilha. E a forma como ele falou aquilo, ele parecia que ele estava dizendo assim: o ouro é uma maravilha, né? Aquilo ali para ele era o mesmo significado de ouro, né? E é alguém que tem muito conhecimento intelectual, alguém que também estudou muito, alguém que a gente às vezes até esquece, né? Mas o João Volkmann é alguém que tem reconhecimento mundial na área dele, né? Um agrônomo que trabalha com biodinâmica e tem um vasto conhecimento científico comprovado, mas ele tem um conhecimento que possibilitou a ele se manter próximo à natureza e desse entendimento da natureza que faz esse contraponto, talvez, né? Não sei se contraponto é a melhor palavra, mas que faz esse meio do caminho, né? Que a gente sempre acaba enxergando o caminho do meio, né? Eu entendo que isso é a reconexão, que é o título do que a gente está falando, né? Então, que é essas abordagens científico-espirituais, né? Das quais uma delas o João se alicerça muito no todo o trabalho dele, né? Elas deveriam, né? A gente deveria ter isso mais claro, que as abordagens espirituais que nos fazem nos religar à natureza. Né? Então, é isso que tu está dizendo mesmo, porque o João tem toda essa alta intelectualização dele, né? Onde ele constantemente ele estuda um monte, ele lê um monte. A gente tem altos papos também, eu e ele, de papos filosóficos, assim, né? E aí, essas tradições, como a alquimia, como a antroposofia, como, né, tradições vivas que fazem essa ligação do homem espiritual de volta à natureza. Né? Então, essa é a reconexão verdadeira. Né? Eu entendo mesmo que a ciência e a medicina se perderam nessa curva que elas fizeram aí em algum ponto do passado da história e deixaram, né, de ter então, a criação de drogas sintéticas e dessas coisas que, de uma certa forma, é um grande avanço, é uma grande capacidade, né? Se tem capacidade de atender um volume enorme de pessoas e tudo, mas em termos de fim do que a gente realmente quer, né, de experiência como ser humano,
há essas abordagens que nos levam a isso, que fazem essa ponte entre a espiritualidade e a natureza, o que parece ser, né, como assim? Não, mas levam a um pensamento intelectual que religa. Então, isso para mim é a função real, né? Sem isso, é meio estranho, né? Sem isso é como entrar num hospital e não, né? Não tem alma, né? O Paracelsus, que era um médico da Idade Média, responsável por um alquimista, né? Responsável por grandes tratados e grandes trabalhos alquímicos e médicos da época, né? O Paracelsus dizia isso, que a historinha que ele disse para um dos discípulos dele, e esse discípulo, antes do Paracelsus morrer, ele morreu jovem, e aí o discípulo perguntou: mestre, por favor, deixa alguma coisa dita, alguma, né, diga alguma importância, sei lá. E aí o Paracelsus, também morrendo, disse: a natureza não cura. E aí o discípulo ficou louco, assim, porque como assim a natureza não cura? Tudo que a gente faz é cura pela natureza. Como assim que agora no leito de morte o meu mestre está me dizendo isso? E aí o Paracelsus disse: o que cura é a alma da planta, é a alma natural, né? E aí, então, esses princípios aí, né, de cura natural, eles estão voltados a isso, né? A gente conseguir encontrar essa reconexão, isso que não é o medicamento sintetizado que vai conseguir, mas é aquilo sutil que vai estar dentro do medicamento que a gente usa, está dentro do estilo de vida que a gente tem, né? Dentro dessas ferramentas todas que são naturais, elas carregam. E às vezes a ferramenta é simplesmente tirar o sapato e pisar na grama, como tu faz com os teus clientes, né? Como tu indica fazer, né? Então, esse tipo de cura tem alma. E essa é uma grande diferença, né? Uhum. Sabe que quando eu, agora, ano passado, eu machuquei o tornozelo, né? Foi a última vez que eu tive um machucado, assim, algo mais grave para ser tratado, assim, né? Uhum. Quando já acostumada, sei lá, 15, quase 20 anos que eu consulto com homeopata, e quando o médico no pronto-socorro disse que eu precisava consultar um ortopedista, eu não queria consultar o ortopedista, eu fui tentar ver se o Dr. Paulo me atendia. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma dúvida se ele podia realmente me atender. E quando eu procurei por ele, ele né, nem questionou, assim, disse, sim, claro que eu posso te atender. E aí quando ele foi me atender, todo o atender da homeopatia é isso mesmo que você está dizendo, assim, né? É essa coisa que é tão mais vasta, né? Porque, para resumir a história, assim, ele contou a história dele, de que uma vez que ele torceu o tornozelo quando ele era jovem, o que aconteceu, e depois ele abriu um livro, ele me mostrou o que era tendão, o que era ligamento, por que isso, por que aquilo, onde é que tinha irrigação sanguínea. E na outra consulta, depois ele falou de coisas minhas muito antigas, que isso aqui tem a ver com aquilo lá, né? Assim, e aí eu mesma consegui entender o quanto tudo aquilo que compõe a consulta dele era para a cura do meu tornozelo. Porque não é aquela visão que é só o osso, né? Quando eu fui atendida no HPS pelo médico da medicina tradicional, ele não olhou para mim, ele não olhou para o meu tornozelo, ele olhou para o raio-x. Né? E eu perguntei para ele se ele não ia olhar para o meu tornozelo. Então, quando a gente consegue ter essa ideia do quão maior tudo é muito mais simples da gente entender o porquê que sim, a gente está conectado com a natureza e a gente se desconecta por algo que não é natural, né? Por ações que a gente faz, por comportamentos que a gente tem, e a gente precisa então fazer outras na direção dessa reconexão, né? Exatamente. É, é bem isso, né? Porque essa abordagem que tu está dizendo, esse exemplo que tu está dando, né, do teu tornozelo, ligamento e tendão, tudo isso dentro da alquimia, que é o que eu mais domino, né, é, é ar, né? E o elemento ar é discernimento. Então, uma pessoa, um paciente, né, como tu naquele momento, com o tornozelo, com o tendão rompido, com o machucado, que seja, uh,
o entendimento é algo que falhou, né? Naquele todo daquela pessoa, né? Então, conseguir entender a abordagem correta para ajudar que a cura comece a se reconectar completamente é uma arte mesmo. Eu entendo que essa é a arte da medicina, essa é a arte realmente de cura, né? Então, para cada cliente, para cada caso, né? Quer dizer, tu conseguir entender que a Simone, com aquela história dela, com aquele momento agora de tornozelo, e com o que eu dou, uma explicação, inclusive, junto com o medicamento, tem Uhum. uma explicação. A explicação vai ser fundamental para ela acalmar o ar e fazer os ligamentos e os tendões se regenerarem, né? Então, muito, Uhum. muito importante, maravilhosa essa abordagem. Eu fico feliz, assim, né, de te ouvir falar. Uhum. É assim, é bem isso mesmo. Eu acredito nesse tipo de abordagem. É. E é assim, a gente está falando de autoconhecimento, só que eu entendo que isso que eu estou relatando, por exemplo, do machucar o tornozelo, está totalmente relacionado com o meu autoconhecimento, né? Porque assim, Claro. né? Mesmo para não parecer que a gente está falando de outra coisa agora, mesmo eu acostumada e não só acostumada, mas sempre preferindo a homeopatia, ainda assim, naquele momento ali, eu fiquei com uma certa dúvida se era possível que ele resolvesse o que precisava ser feito, né? Então, assim, até mesmo eu que atesto, que aprovo, que prefiro utilizar, em alguns momentos surge uma dúvida, assim, né? Então, talvez por isso que seja um pouco mais difícil de que algumas pessoas não resistam à homeopatia, aos florais, às técnicas alternativas que se fala de uma forma geral, assim, né? Não sei se pode ser por aí, assim, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode, nesses exemplos teus, esse tua momento de autorreflexão, né, de autopercepção, como tu estava indo para um médico que tu confia, que tu conhece, que tu tem experiência, né, que te conhece também, e tu estava com a dúvida, porque dentro de ti, dentro de todos nós, tá plantada essa experiência da medicina que de uma certa forma se super especializou e, e que levou. A gente está minado pelo paradigma moderno, né? Desse Uhum. cientificismo. Então, super natural ficar pensando, né? Eu acho que eu também. Não, eu acho que tu me perguntou naquela época, eu te disse sim, 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 vai no pau, É. né? Mas é natural que a gente carregue isso dentro da gente, né? Principalmente num momento de medo, num momento de machucado, de estar, né? E só que o que acontece é que eu entendo que a gente tem que cada vez mais ir se conhecendo e conversando consigo, entendendo esse potencial de autocura que a gente tem, né? E de cura de fora também, não é só de dentro, né? Mas de fora. Então, quando a homeopatia às vezes é desacreditada, né? E as pessoas dizem, ah, aquelas aguinhas. Eu tenho cliente que até bem afetivamente me confessa isso, né? Ah, as tuas aguinhas. Né? E eu não trabalho com homeopatia, mas eu trabalho com alquimia, que é muito facilmente não só confundido, mas colocado no mesmo saco, assim, né? Essas coisas aí, essas aguinhas aí, essas coisas mágicas, coisa de Harry Potter, coisa de sei lá o que, né? Então, mas na verdade isso é um tanto da gente tomando de volta o nosso saber, a nossa própria capacidade de se reconhecer, né? Porque nenhum medicamento da natureza nos afasta dela, ao contrário, eles nos ligam, nos religam, né? Nos reconectam a ela. E isso é autoconhecimento. Então, esse nosso título de hoje é quase redundante, né? Porque é naturalmente um reconhecimento. A hora que a gente se reconecta para a natureza, já que ela habita na gente e ela habita lá fora, a gente se reconectar a ela traz o autoconhecimento ao mesmo tempo, né? Vai produzir isso. Quanto mais a gente tomar medicamento que é natureza, seja homeopatia, seja floral, seja alquimia, seja fitoterapia, seja medicina chinesa, não importa. Isso sempre vai ter, além da expectativa física que a gente, né, fica na expectativa de que tenha uma cura física, além dessa, vai ter também a reconexão com o sentir, com o compreender, com o conhecer a gente mesmo, né?
Uhum. É certo, assim, né? Então, não é uma aguinha simples, é uma aguinha poderosa que... agora há pouco eu falei do Paracelsus, né? E o Paracelsus era o cara que lá na Idade Média trabalhava muito, experimentava, testava muito as diluições de todas as substâncias da natureza, né? Então, tanto metais, minerais, vegetais, não importa, ele pesquisou muito sobre diluição, né? Ele fez muita diluição. E tanto que na alquimia é muito famoso as diluições paracelsianas, né? Então, tem muita coisa que a gente usa até hoje nos medicamentos para potencializar ele. Então, o que aparentemente, falado de uma forma depreciativa, é uma aguinha, na verdade, é um poder onde ali, é o que eu falei antes, né? Que disse, ali está a religação da alma da planta, da alma do mineral, da alma do animal. E isso é o que lembra a natureza na gente, e é o que cura de verdade. Né? Uhum. Quando tu fala isso, assim, né, das memórias, né, do lembrar da natureza dentro da gente, assim, né, às vezes eu fico pensando assim, é, parece bobagem, assim, né, parece que é uma coisa, que babaca, ficar abraçando árvore, né, levar para aquele lado, assim, de algo chugrilo, assim, né, acho que não é isso, assim, e também não estou desmerecendo o abraçar árvore, não é também Não, isso, é bom. mas mas não levar para essa coisa, assim, né, meio mística, assim, né, não é. Mas, assim, se eu não consigo imaginar a frente lá do prédio sem a seringueira que tinha lá e que não tem mais. Uhum. Eu não consigo imaginar o pátio aqui desse lado sem o pinheiro que tinha e não tem mais. Não consigo imaginar o pátio lá do fundo sem o café que tinha e que não tem mais. Né? Pé de Por café. mais que quando eu... O pé de café, né? Por mais que quando eu vá lá, nem sempre eu lembre disso, eu tenho uma sensação de que quando eu estou ali regando aquelas outras plantas que hoje existem, é aquilo que tu diz, né, de lembrar, né, é quase como se eu tivesse lembrando e reconectando com aquilo que até antes disso existiu, né? Sim. É bem isso, sim, porque uma das coisas que eu acho que a gente deve lembrar é que, tanto aí na tua casa, como aqui na minha casa, né? Como na casa de qualquer um, todas essas cidades que a gente construiu, né? Isso antes era só natureza. E alguns lugares aqui em casa, há 10, 12 anos atrás, era mato, né? Então, eu acho que é importante, sim, pensar isso, né? Ver essas casas, esses pátios, esses lugares, esses prédios, esses lugares onde a gente tem construído as nossas habitações, eles são a nova natureza, né? Então, é a natureza transformada. A gente mudou, a gente pegou aquilo que era lá, sei lá, né? O que faz o cimento, não sei bem o que faz o concreto, mas brita, não sei. A gente pegou elementos da natureza, madeira, né? A gente pegou as coisas ali e transformou nessa natureza onde a gente habita agora. E, e de uma certa forma, fazer essa representação inversa é muito interessante. É louco, né? Mas eu faço isso, de às vezes visualizar mesmo aqui dentro da minha casa, né? A selva, a mata que está ali fora, do lado da janela, ainda tem, né? Mas ela também era aqui. E eu transformei, de uma certa forma, minha vontade, o meu poder né, de decisão e de humano mesmo, de criação humana, transformou aquela natureza nessa natureza onde eu moro agora. Né? Então, não é exclusivo, a gente não se exclui da natureza dessa forma, né? A gente relembra que ela só tomou uma outra forma. E essa outra forma ainda está aqui, a gente ainda está convivendo com isso. Tinha bicho, tinha inseto, tinha pássaro, tinha. E de uma certa forma, toda essa memória, como tu disse, ainda vibra aqui, né? Então, tu lembrar da seringueira na frente da tua casa, aquela enorme seringueira, né? Maravilhosa, que fazia sombra para a rua inteira, atravessava a Ipiranga inteirinha, né? É muito importante que tu lembre. Eu acho que eu também. Toda vez que eu estaciono ali na frente, eu olho aquele vazio e eu visualizo de novo aquela seringueira, porque ela tem um poder de manifestação. Ai, até me emociona falar isso. É, Mas também.
né? Emociona. Porque ela tem um poder, ela é esse ser que vai eternamente habitar aquele lugar ali, né? É bem importante, é um bom exercício. E é um exercício dessa contemplação atemporal de natureza. Natureza é e será, né? Ela tá ali o tempo todo. Isso. A gente só pode lembrar disso, né? Mas sem considerar que tudo bem que cortaram, né? Não é isso que a gente está querendo dizer, né? Ah, tá, tudo bem, cortaram, então porque eu vou ficar aqui imaginando que um dia ela existiu. Não é isso, né? Mas já que cortaram, a gente conseguir trazer de volta, né? E eu acho que isso tem bem a ver com o que a gente fala da reconexão, né? Porque se a gente pergunta assim, tá, e aí, então, afinal, o que que nos reconecta com a natureza, apesar de que tu citou aí várias coisas, né, de forma fundamentada e eu aqui de forma empírica, né? Mas tu mesma disse que eu costumo recomendar para os meus clientes e chega a ser, às vezes, até meio, pode parecer para alguns meio estranho, né? Que eu recomendo, pisa na grama, tira o sapato, né? Põe a mão na terra, planta cuida de uma plantinha, enfim. Né? Mas não trabalha com mentoria, com desenvolvimento, com planejamento de carreira, andando, pisar na terra. Mas é que isso para mim é tão vital, tão necessário, que eu faço com a maior naturalidade isso, assim, né? Para mim é fundamental quando eu percebo que tem alguma coisa ali que está precisando dessa reconexão, né? E se tu falando da memória, né, a gente fez essa construção, o concreto, né? Claro que tem a natureza no concreto, né? Mas, sei lá, de repente, assim, até mais nesse momento que a gente está vivendo agora, onde a maioria de nós está muito tempo dentro de casa, algumas pessoas moram em andar alto, né? Tá no segundo andar, mas se tu quiser, tu desce no teto, pisa na grama, se tu quiser, né? Mas tem pessoas que, sei lá, moram no terceiro andar, quarto andar, décimo andar, né? Não tem essa possibilidade de estar próximo, né? E aí o que eu fico pensando, assim, é que, de repente, se for um potinho pequenininho com uma plantinha, só o ter esse potinho, o tocar na terra, o regar essa planta, mesmo tão pequeno assim, pode já ser o suficiente para acionar essas memórias que a gente está falando, né? E já fazer essa reconexão. Né? Da mesma forma que eu falei que só olhar pela janela, mesmo que eu não encoste naquele verde, mas só quando eu contato com aquilo, né? Quando eu entro em contato do olhar com o céu, né? Eu no pátio, eu não enxergo ao longe aqui, né? É uma das coisas que eu digo que eu mais sinto falta, assim, é poder enxergar ao longe e poder enxergar o pôr do sol. Né? A Vanessa estava aí, não sei se ela continue, mas a gente vai caminhar na orla, né? E a gente fica que nem retardada, assim, porque a gente fica, olha o sol, ai, olha agora o reflexo na água, olha não sei o que, a gente mais tira foto e olha para o sol do caminho, assim, né? A gente fica meio abobado, assim. Mas é uma coisa que hipnotiza a gente, que faz essa coisa, assim, que nos remete a muitas coisas, remete até coisas de infância, assim, né? De ter essa ingenuidade, essa inocência, assim, de criança, né? Que eu acho que é o que está realmente dentro da nossa essência, né? É a nossa essência mais, né, interior que possa existir, talvez, é a criança, né? Então, o quanto mesmo esse potinho que eu digo assim, pequenininho, talvez dentro da casa de algumas pessoas que não tenham o hábito ou o prazer de cultivar e que isso aos poucos possa, né, ir se tornando um hábito, é capaz de gerar e acionar essas memórias, assim, né? Uhum. Com certeza, sim. Porque aí, ó, tu lembra, né? A gente cresceu numa casa enorme, né? Que tinha um monte de planta, um monte de bicho, né? E a gente tinha essa coisa de estar, de uma certa forma, sempre envolvido com isso, assim, né? E de estar muito solto, muito brincando, correndo na rua, pegando frio, pegando calor, pegando chuva, pegando, né? Pegando sol. Essa disposição de estar, é redundante que eu vou dizer, mas é naturalmente na natureza, né? Porque isso é, né? A gente nunca teve essa noção de quanto aquilo era importante, porque era natural, era óbvio, era espontâneo, era, né? Então isso é a reconexão que é saudável, mas é claro que tem várias leis que operam aí que a gente pode favorecer e fortalecer isso, né? Então, saber usar delas, né, dessas forças,
para se reconectar, né? Como você está dizendo, pode ser a lembrança dessa plantinha pequenininha dentro de um potinho que eu cuido, ou do peixinho no aquário, eu não sei, de qualquer coisa que remeta a isso, né? A gente está separado, todo mundo, né? E uma das coisas que é muito natural é essa percepção direta, né, dos sentidos, né? Tocar, cheirar, enxergar, né? Todos esses sentidos, eles também são naturais. E a gente está usando de outros sentidos quando a gente está se conectando pela internet, se conectando dessas outras formas, né? Não é que esse sentido que a gente está usando agora não seja natural, mas os outros são mais, né? São recursos mais simples, assim, mais diretamente ligados às 5 funções naturais, né? E então eu acho que qualquer coisa, acho que qualquer vasinho, qualquer planta que tá, como tá atrás de ti ali, tua planta, que eu conheço a história dela, né? Mas qualquer coisa que faça a gente se ligar. Alguns acham que é artificial, mas ela não é de verdade, Não Ju. é de verdade, ela mesma que fez a muda, dedo verde, essa bonita, um monte de muda linda, maravilhosa. E o seu Aldo que dizia isso, né? Do dedo verde, quando a gente faz muda fácil, né? Mas então é isso. Eu acho que serve, vale qualquer tipo de reconexão, seja usando qualquer sentido, seja até, como eu falei, visualizando, né? Não precisa nem usar os sentidos mais básicos. Pode ser, inclusive, visualizando que a natureza está ao teu redor, porque ela está de fato, né? Qualquer reconexão dessas vai funcionar tanto para a gente sentir que está se curando, como para a gente curar a própria natureza, né? Essa via é dupla, né? Então, se a gente hoje tem menos natureza no mundo e falta, e a gente sente como, né, o clima muda, como tudo muda, agora finalmente está chovendo, mas, né, a gente estava precisando de chuva que antes vinha com mais facilidade porque tinha mais mata na Amazônia, né? Bom, então toda essa reverberação e interdependência que a gente tem, a gente acaba sempre nos mesmos pontos, né? Mas isso é a cura, isso é reconexão com a natureza, né? Então, qualquer exercício desses, usando qualquer sentido, faz bem, ajuda, reconecta e é autoconhecimento. Uhum. Eu estava pensando agora assim, né, da mesma forma que a gente se conhece mais quando a gente se conecta com o outro, né? Porque a gente se enxerga no outro, por se entender melhor, né? Por enxergar falhas e acertos do outro e melhorar na gente, né? Por fazer essa conexão com o outro, a gente consegue se conhecer melhor. Quando a gente se conecta com a natureza, a gente também pode fazer da mesma forma que faz com o outro para se conhecer mais. Né? Se eu compreendo que a gente é parte da natureza, da mesma forma que eu me conecto com o outro, eu posso me conectar com a natureza e também enxergar a natureza como espelho. Com certeza, eu acho que pode ter sido aí que teve aquela coisa que eu falei no início sobre a curva, onde a ciência e a medicina se perderam, né? Porque quando a gente olha para fora, às vezes a gente vê coisas que a gente gosta, né? Os amigos, os parentes, as pessoas que a gente gosta, mas às vezes a gente vê coisas que são amedrontadoras e são hipoteticamente inimigos nossos, né? E eu acho que o ser humano, para se desenvolver, para sobreviver, ele usou dessa manipulação da natureza para criar lugares artificiais, né, construídos pela nossa própria vontade, para nos proteger, para nos perpetuar, né? Então, e isso acabou, esse medo da gente do desconhecido acabou nos distanciando da natureza, né? Então, olhar para o outro e mesmo que seja o teu inimigo, te espelhar nele é uma reconexão com a natureza. Acho que vale assim, né? Porque é uma forma de olhar para aquilo que tu tem medo, para aquilo que tu não conhece, para aquilo que tu não compreende, né? Da mesma forma para aquilo que tu gosta, que tu ama, que tu compreende, que tu deseja, né? Mas todas essas interdependências, aí, todas essas comunicações levam a isso, né? A gente tá mais em contato consigo porque o outro é o nosso espelho. A gente tem muita dificuldade de se ver, né? A si mesmo, né? E olhar para os outros, olhar para o mundo, olhar para a natureza, olhar para os animais, olhar para as pessoas, é uma forma de se enxergar melhor, né? De se perceber melhor.
Uhum. Antes da gente encerrar, que a gente já está no adiantado da hora, que nem se diz, eu queria que tu falasse sobre a cura natural. Tá, então eu tenho essa visão, sabe? Eu entendo que a gente teve um distanciamento como civilização, a gente se distanciou da natureza, a gente cortou laços, cortou links, cortou esse entendimento, né, de comunicação mesmo. Essa coisa meio lúdica, quando a gente pensa em fadas, em duendes, esses seres, essas energias que regem a natureza. A gente está um tanto separado delas, né? E a gente refazer essa conexão através da cura natural, né? Através da própria natureza, através de ir mantendo dentro da gente, de novo, essas forças, reacordando elas. De uma certa forma, a natureza que falta lá fora, ela também está faltando dentro da gente. Então, reativar a natureza dentro da gente, e aí pode ser de formas muito simples, pode ser comendo comida orgânica, comendo planta, comendo salada, comendo, né, coisa boa, ou pensando, meditando, fazendo yoga, tomando floral, qualquer coisa que ative a nossa natureza humana e espiritual inata que está já dentro da gente, promove essa cura. E eu entendo que a cura natural, ela né, todos esses caminhos que eu listei, mais um monte de outros, eles são a medicina do futuro. Porque o que falta na medicina hoje, que progrediu, que está aí nos ajudando de um monte, fazendo coisas maravilhosas, incríveis, o que falta é esse lado espiritual, esse lado da alma que cura, né? E isso a gente não vai encontrar nos medicamentos sintéticos ou né? A gente vai encontrar na natureza. Tá lá fora e tá cá dentro, né? De cada um de nós. Então a gente é sim natureza, a meu ver, né? Me desculpe aí o estudioso que tu citou, que não sei quem é, mas é isso, sabe? A medicina do futuro, a cura do futuro, o desenvolvimento humano está baseado nessa possibilidade da gente cada vez mais ir na direção da sua própria natureza. Né? E desse jeito também, na natureza dos outros, né? De quem nos cerca. E aí isso, imagina, é um reflorestamento incrível, né? Se cada um de nós se transformar de novo nessa perfeição natural que a gente já é. É muito interessante, né? Porque eu fico pensando assim na necessidade de ligar com o autoconhecimento, só que eu não consigo ver dissociado o autoconhecimento disso. Para mim, tudo isso que tu vai citando, assim, né? O comer melhor, o se exercitar, o fazer, cuidar disso, né? O floral, a yoga, o meditar, tudo isso para mim está dentro do autoconhecimento, né? Uma coisa leva na outra e é parte da outra. Né? Então, eu lembro quando eu, uma disciplina de psicanálise que era um entendimento de cura na psicanálise é diferente do entendimento que a gente tem que é da medicina, né? Não é esse negócio assim de cura o machucado e não tem mais nada ali, acabou, né? Não é nesse entendimento, assim, né? E é difícil de explicar, né? E eu, durante a explicação, eu fiquei processando, assim, e eu preciso encontrar geralmente eu encontro uma metáfora, assim, que para mim funciona como entendimento, né? E aí eu lembro que eu pensei assim, é semelhante, eu lembrei quando tu foi para o Nordeste, uma vez que tu comprou as panelas de barro, e que aí a gente tem que colocar no fogo e curar a panela para poder usar. E aí eu fiz essa associação, né, da cura nesse sentido, que é como um processo do desenvolvimento dela. Sim. Ela foi feita de barro, mas ela ainda não está curada, ela não pode ser usada. Então, ela precisa ser curada para passar para uma próxima fase, assim, né? Putz, então, e eu me lembro que a minha professora disse, nossa, que legal essa tua... Até ela ficou admirada com aquilo, assim. Então, é muito legal isso. Acho que para a gente encerrar, assim, né? O quanto o autoconhecimento, a cura, o cuidar de si, né? Que diz que a gente acaba ligando todos os pontos, mas é que não tem como separar, né? Na verdade, todos os temas que a gente já falou até hoje, eles estão todos interligados,
né? Tudo é uma mesma coisa, tudo tá junto ali, né? Tudo é parte disso, né? É. Muito legal, perfeito. Adoro conversar contigo. Tomara que os outros gostem de ouvir também. O Thiago está dando um baninho. E a Nath disse agora há pouco, ativando a cura natural com yoga e floral. Amei o conceito de reflorestamento de pessoas. Então tá, pessoal. Então, lembrando que a live fica salva lá no canal do YouTube Escola de Descobertas. Entrem lá, se inscrevam no canal. É importante ter bastante inscritos no canal. A gente já pode ir lá fazer live no YouTube também. E o YouTube, conforme o número de inscritos, ele vai liberando outras possibilidades. Então, se vocês quiserem compartilhar, tem outros vídeos lá, tem as lives, estão todas salvas lá. Isso ajuda a gente também, e se inscrever lá no canal também ajuda. Então, até a próxima quinta-feira, 16 horas, depois a gente divulga o tema. E lembrem que se vocês quiserem continuar os assuntos, a gente gosta de conversar, gosta de falar. Então, mandem mensagem para a Ana, para mim, para conversar mais sobre os assuntos aí que a gente não tenha falado, ou para eu também sugerir outros assuntos, né, Ana? Isso aí, eu adoro responder perguntas. Pode perguntar mais, eu super à disposição. Gente, muito obrigada. Eu tenho cada vez gostado mais de conversar com vocês, cada vez eu sinto maior a conexão, talvez porque eu esteja me acostumando também, mas muito obrigada por estarem aí. E eu também costumo dizer para os meus alunos, meus clientes, que só faz sentido a gente né, levar o que a gente sabe e conversar quando tem quem se interessa por isso, né? Quem quer esse conhecimento, quem se beneficia com isso. Então, a razão da gente estar aqui são vocês, tá? Então, muito obrigada e até quinta-feira. Muito obrigada para todos vocês, muito obrigada, Ana. Tchau. Obrigada, Até a tchau. quinta. Tchau, tchau.